Existe um lugar no mundo que quase ninguém visita, mas que algumas das maiores potências do planeta não param de observar. Um território coberto por gelo, pouca população, distante dos grandes centros de poder e, ainda assim, disputado. Nos últimos meses, o nome desse lugar voltou às manchetes internacionais. Não por acaso, não por curiosidade geográfica, mas porque, de repente, o gelo deixou de ser silêncio e passou a ser sinal. E quando potências começam a olhar para o mesmo lugar ao mesmo tempo, é porque algo mudou. Mudou o jogo, mudou o cálculo, mudou o tabuleiro. Há poucos dias, uma imagem chamou a atenção. Não foi um discurso, não foi um tratado. Foi uma imagem. Divulgada pelo presidente dos Estados Unidos, ela mostrava um mapa, onde a Groenlândia, o Canadá e a Venezuela apareciam visualmente integrados ao território americano. Nada disso é formal, nada disso é jurídico, mas nada disso é inocente. Porque imagens também fazem política. Fazem, e fazem muito. Essa imagem não anuncia anexações, ela anuncia algo mais profundo, uma mudança de linguagem. Quando um presidente passa a representar territórios soberanos como extensões naturais do seu país, ele não está descrevendo a realidade, ele está testando os limites do discurso aceitável. É menos sobre tomar e mais sobre acostumar. Exatamente. Acostumar aliados à pressão simbólica, acostumar o público à ideia de território como ativo negociável, acostumar o sistema internacional a um vocabulário mais cru, mais direto, menos diplomático. E quando o vocabulário muda, o que parecia impensável passa a ser discutido. Essa imagem não surge no vazio. Ela surge em um momento específico. Os Estados Unidos voltaram a falar da Groenlândia como necessidade estratégica. Não como parceria, não como cooperação ampliada, mas como algo que precisa estar sob controle previsível. E isso gera reação imediata. Gera. A Dinamarca afirma que a Groenlândia não está à venda. O governo groenlandês reforça que não aceita a mudança de soberania imposta. Aliados europeus demonstram desconforto, não porque a importância da Groenlândia seja novidade, mas porque o método voltou ao centro do debate. O tom mudou. Mudou. E quando o tom muda, o sistema internacional começa a ranger. Mas vamos separar as coisas. Existe risco real de invasão? Ou isso é retórica? Não há invasão em curso. Não há plano militar anunciado. Não há base jurídica para anexação. Mas há algo igualmente relevante. Pressão aberta. Pressão política. Pressão simbólica. Pressão discursiva. E isso importa porque pressões desse tipo não precisam virar guerra para produzir efeitos reais. Às vezes, elas só precisam mudar o comportamento dos outros. Exatamente. Agora vem a pergunta central. Por que esse assunto explode agora? Por que a Groenlândia volta ao centro do tabuleiro em 2026? E por que sempre a Groenlândia? Para entender isso, precisamos sair do presente por um instante. Porque para entender o interesse dos Estados Unidos e por que isso acontece agora, precisamos voltar algumas peças no tabuleiro. Antes de qualquer disputa, a gente precisa corrigir uma confusão básica que domina o debate público. A Groenlândia não é apenas uma ilha grande com gelo. Ela é, na prática, um território com 3 camadas simultâneas: território, povo e arranjo institucional. E quando essas 3 camadas não se encaixam perfeitamente, nasce um tipo de fragilidade que o tabuleiro global reconhece de longe. Primeiro, território. A Groenlândia é o maior território insular do planeta, mas isso sozinho não diz nada. O que diz tudo é o contraste. É imensa em área e pequena em capacidade estatal. Ela é vasta, difícil de patrulhar, difícil de conectar, difícil de abastecer. A logística é cara, a infraestrutura é limitada e o clima define o ritmo da economia, da mobilidade e da própria presença do Estado. Então, tamanho aqui não significa força, significa custo. Exatamente. No tabuleiro, tamanho é poder quando vem acompanhado de instituições, população, economia e projeção. Sem isso, tamanho vira vulnerabilidade estratégica, porque vira um espaço que outros conseguem preencher.
Segundo, povo. A Groenlândia não é só geopolítica, ela é também um território com identidade profunda, marcada pela herança Inuit, o povo Kaalalite, e por décadas de construção cultural própria. E essa identidade tem um elemento central, o desejo de não ser tratado como peça passiva, não ser o lugar de alguém, não ser apenas base, rota ou recurso. Então aí entra o choque. O mundo enxerga a Groenlândia como posição estratégica e a Groenlândia quer ser enxergada como nação em construção. É esse o ponto. Quando a identidade interna aponta para autonomia e autodeterminação, mas a geografia externa aponta para disputa e controle, surge um atrito estrutural que nenhum discurso resolve. Terceiro, arranjo institucional. A Groenlândia é ligada à Dinamarca, e aqui está o núcleo político do episódio. Ela tem alto grau de autogoverno, administra grande parte dos assuntos internos e, ao longo das últimas décadas, consolidou instrumentos próprios de governo. Mas ela não controla integralmente as dimensões que definem soberania plena: política externa, defesa, certos mecanismos macroeconômicos e de financiamento e, sobretudo, a forma como o território se encaixa em alianças maiores. Ou seja, ela pode governar o cotidiano, mas não controla totalmente o destino em momentos de crise. Perfeito. E é exatamente nesses momentos de crise que o tabuleiro global se revela. Esse formato, autonomia sem soberania plena, cria um paradoxo. A Groenlândia tem margem de escolha, mas não tem o escudo completo para sustentar escolhas que contrariem grandes potências. E isso explica por que o assunto compra volta sempre. Porque em disputas desse tipo, não se discute apenas território, discute-se quem tem autoridade final quando os interesses colidem. E aí a pergunta muda. Não é se a Groenlândia quer ser comprada. É quem tem poder real para impedir, resistir ou negociar quando a pressão aumenta. Exato. A Groenlândia hoje é a definição de território estratégico com soberania incompleta. E isso, historicamente, sempre atrai interesse externo. Agora vem a parte que transforma a notícia em estrutura. Muita gente olha um mapa tradicional, geralmente em projeção de Mercator, e acha que a Groenlândia está de longe de tudo. Isso é uma ilusão cartográfica e psicológica. O mapa do cotidiano não é um mapa da estratégia. Para potências, o mapa real é outro. É o mapa das rotas de voo, das rotas de mísseis, das rotas marítimas e das linhas de suprimento. E quando você olha o mundo por esse ângulo, a Groenlândia não está distante, ela está no meio. Porque o caminho mais curto entre os centros de poder passa por cima do Ártico. Exatamente. No hemisfério norte, a geometria manda. E a geometria diz que entre a América do Norte e Europa, o Ártico encurta distâncias. Entre a América do Norte e Rússia, o Ártico vira corredor estratégico. E entre Ásia e Europa, o degelo começa a redesenhar rotas comerciais. A Groenlândia, nesse contexto, funciona como um mirante fixo sobre o Atlântico Norte e o Ártico. E mirantes são valiosos porque permitem três coisas: ver, medir e reagir. E é aí que entra a dimensão militar. Entra com força. A Groenlândia abriga estruturas essenciais de vigilância e alerta antecipado. Isso não é detalhe técnico, isso define o tempo de reação em um cenário de crise. No mundo da defesa, segundos importam, e quem ganha segundos, ganha vantagem. Por isso a Groenlândia é útil para monitoramento do espaço aéreo e do espaço próximo, rastreamento de trajetórias balísticas, integração com sistemas de defesa antimísseis e radar e controle de presença no Ártico. Não é que a Groenlândia é importante, é que sem ela o escudo estratégico do Atlântico Norte perde profundidade. Ou seja, não é sobre conquistar, é sobre não ficar cego. É sobre não ficar cego e não ficar lento, e tem outro componente que o debate público costuma ignorar. O Ártico está virando uma nova fronteira de mobilidade. Rotas marítimas e logísticas estão sendo reativadas com o degelo. Isso muda o eixo do comércio global e muda principalmente o jogo naval. Navios comerciais criam previsibilidade, submarinos criam incerteza. E onde o mundo abre corredor comercial, as potências abrem corredor militar. Então a Groenlândia vira um ponto de controle duplo: comércio e segurança. Exatamente.
E é isso que explica por que o tema volta agora com tanto peso, porque a Groenlândia está no lugar onde três tendências se encontram: degelo acelerando rotas, disputa de grandes potências em intensificando e necessidade de vigilância no Ártico aumentando. Geografia não é opinião, geografia é estrutura, e estrutura, cedo ou tarde, vira conflito político. Para entender por que a Groenlândia nunca sai do radar estratégico americano, é impossível ignorar a Rússia. A Rússia não trata o Ártico como periferia, ela trata como núcleo estratégico. Grande parte da capacidade militar russa de dissuasão está concentrada no extremo norte do país, especialmente na Península de Kola. Ali estão bases de submarinos nucleares, instalações aéreas estratégicas e componentes centrais do arsenal balístico russo. Isso não é acidental, é cálculo. Porque dali o caminho até os Estados Unidos é mais curto. Exatamente. No tabuleiro nuclear, o trajeto mais curto importa mais do que o trajeto mais óbvio. Mísseis balísticos intercontinentais não seguem fronteiras políticas, eles seguem curvas matemáticas. E essas curvas passam pelo Ártico. Quando um míssil balístico intercontinental é lançado do norte da Rússia em direção ao território continental dos Estados Unidos, o ponto mais alto da trajetória, o apogeu, ocorre sobre a região polar. É ali que ele fica mais vulnerável à detecção e à interceptação. E é exatamente ali que a Groenlândia está posicionada. Sim, a Groenlândia funciona como um sensor avançado dentro desse sistema. Ela amplia o tempo de alerta, ela melhora a capacidade de rastreamento, ela reduz a incerteza. E, em estratégia nuclear, reduzir incerteza é tudo. Isso não significa que uma guerra esteja sendo preparada. Significa algo mais básico e mais constante. Os sistemas de defesa nunca param de se ajustar. Então, mesmo em tempos de paz, o jogo continua. Sempre. E é por isso que, para Washington, perder influência ou previsibilidade sobre a Groenlândia não é um detalhe diplomático, é um problema estrutural de defesa. O Ártico não é mais um vazio branco no mapa, ele é um corredor estratégico ativo, e a Groenlândia é uma das poucas peças fixas dentro desse corredor. Mas se a Rússia explica a urgência militar, a China explica a urgência econômica. Durante décadas, o comércio global seguiu rotas relativamente estáveis: Suez, Malaca, Panamá. Gargalos conhecidos, pontos de estrangulamento previsíveis. O Ártico muda isso. Com o degelo progressivo, a chamada Passagem do Norte começa a se tornar viável por períodos cada vez maiores do ano. Isso encurta significativamente a distância entre portos asiáticos e Europa. Menos dias de viagem, menos combustível, menos dependência de canais controlados por terceiros. E isso muda o equilíbrio do comércio mundial. Muda, e muito. Para a China, potência exportadora e dependente de rotas marítimas, qualquer alternativa que reduza a vulnerabilidade é estratégica. A Passagem do Norte não elimina Suez nem Malaca, mas cria opção. E em geopolítica, opção é poder. Mas onde a Groenlândia entra nessa equação comercial? Como ponto de observação, apoio e projeção. Rotas comerciais atraem infraestrutura. Infraestrutura atrai presença. Presença atrai interesse estratégico. Portos, centros logísticos, cabos, comunicações, monitoramento, nada disso é neutro. Quando navios comerciais passam, submarinos também podem passar. Quando o comércio se desloca, o cálculo naval acompanha. Então não é paranoia militar, é padrão histórico. Exatamente. Toda grande rota comercial da história acabou militarizada de alguma forma, e o Ártico não será exceção. Para os Estados Unidos, o problema não é apenas a China passar pelo Ártico, é não saber quem passa, quando passa e com que capacidade passa. A Groenlândia, nesse cenário, volta a ser essencial, como ponto de vigilância, como plataforma de presença e como peça de equilíbrio. É aqui que tudo converge. A Groenlândia se torna central não por um único motivo, mas porque três vetores se cruzam nela ao mesmo tempo:
dissuasão nuclear e vigilância estratégica, rotas comerciais emergentes no Ártico, competição entre grandes potências por previsibilidade e controle. E quando 3 vetores se cruzam no mesmo ponto? Esse ponto vira disputa. Não porque alguém quer, mas porque a estrutura empurra. Então aquela ideia de que deve haver algum motivo secreto? É um erro clássico. Não há mistério oculto. Há geografia, tecnologia e poder. O interesse pela Groenlândia não é novo. O que é novo é o contexto, o degelo, a reorganização militar e a competição econômica acontecendo ao mesmo tempo. Quando o contexto muda, discursos que antes pareciam exagerados passam a soar plausíveis. A Groenlândia não entrou no tabuleiro agora. Ela sempre esteve lá. O que mudou foi o jogo ao redor. E quando o jogo muda, as peças que pareciam imóveis voltam a se mover. Ok, a Groenlândia sempre foi estratégica. Mas então por que esse assunto volta com tanta força agora? Por que 2026? Porque estratégia não funciona por importância. Funciona por janela. Um território pode ser valioso por décadas e ainda assim não virar crise. O que transforma valor em crise é quando o ambiente cria uma janela de decisão, um momento em que a relação entre custo e benefício muda, e o Ártico abriu essa janela. Então não é que o mundo descobriu a Groenlândia, é que o mundo ficou mais vulnerável sem ela. Exatamente. A explosão do tema agora vem de 3 forças que se alinharam ao mesmo tempo, e quando forças se alinham, o tabuleiro se acelera. Durante décadas, o gelo funcionou como muro natural. O custo de operar ali era tão alto que poucas potências tinham presença consistente. O degelo muda isso. Ele não cria um mar calmo e amigável, ele cria acesso. E acesso muda cálculo. Quando o acesso aumenta, o Ártico deixa de ser fronteira distante e vira uma zona de trânsito. Trânsito de navios, trânsito de sensores, trânsito de bases, trânsito de interesses. E quando uma região vira trânsito, ela vira disputa. O que antes era proibitivo vira discutível. E o discutível vira urgente. Em momentos de alta tensão entre potências, o foco volta para o básico: detecção, tempo de reação, defesa em profundidade. A Groenlândia entra aqui como peça de vantagem estrutural, não porque ela ataca, mas porque ela permite ver. E quando o mundo entra numa fase em que a dissuasão volta ao centro do jogo, posições que ampliam vigilância e tempo de reação ganham peso imediato. A China depende de rotas marítimas e de estabilidade logística, e ela não ignora gargalos como Malaca e Suez. Ela busca alternativas, busca redundância, busca opção. O Ártico oferece uma opção. Mesmo que não seja a principal rota hoje, o simples fato de existir como alternativa muda o tabuleiro. Porque opção é poder, e poder, cedo ou tarde, vira conflito de interesses. Exatamente. Agora junta os 3 fatores e adiciona um quarto que é o catalisador político. Há líderes que tratam estratégia como bastidor. Trump trata como palco. Ele traz para a retórica pública aquilo que governos anteriores preferiam manter em camadas técnicas: pressão, barganha, ameaça, custos e exigências. Isso aumenta a instabilidade porque desloca o debate de interesse estratégico para posse e controle. E quando você muda o vocabulário, você muda o jogo. Muda, porque cooperação e compra são conversas diferentes, e compra e tomada são conversas ainda diferentes. O que estoura agora não é apenas o interesse, é a combinação entre janela estratégica aberta e um método político que acelera a tensão. E aqui entra um ponto central. A Groenlândia virou um símbolo de uma coisa maior: o retorno explícito da lógica de território, controle e posição no século XXI. E aí a pergunta inevitável: existe risco real de invasão? Ou isso é só retórica? A resposta correta é mais fria do que as redes sociais querem. Não há hoje um cenário plausível de invasão militar direta da Groenlândia pelos Estados Unidos. E não é por falta de capacidade. É por custo político, institucional e estratégico. Uma invasão seria um colapso de legitimidade dentro do Ocidente.
Seria um ataque contra um arranjo que sustenta a própria arquitetura de alianças americanas. Seria como explodir a OTAN por dentro. Exatamente, porque a Dinamarca é membro da OTAN. E mesmo que juridicamente houvesse disputa sobre competência, o impacto político seria devastador. Mas isso não significa que não exista risco. Existe. Só que o risco principal não é invasão, é outra coisa. Pressão escalonada. Pressão escalonada é quando você não toma um território com tropas. Você toma com camadas de dependência. Você não precisa ocupar oficialmente. Você precisa fazer com que o território funcione conforme seu interesse. E isso pode acontecer por pressão econômica, tarifas, restrições, condicionamento comercial, pressão diplomática, isolamento, incentivos, acordos assimétricos, pressão de infraestrutura, investimento direcionado que cria dependência logística, pressão de segurança, ofertas irrecusáveis de defesa e presença. Então é possível tomar sem tomar. Sim, e isso é mais comum do que invasão no século XXI, porque invasão gera repúdio imediato. Pressão gera erosão lenta. Invasão cria manchete. Pressão cria realidade. E aqui a Groenlândia volta ao centro. Ela é um território que ainda busca autonomia plena, mas depende de orçamento, logística e alianças. Isso cria um ponto vulnerável. Quando a pressão externa cresce, o debate interno tende a rachar. Uma parte vai dizer vamos resistir, outra vai dizer vamos negociar, outra vai dizer vamos aproveitar. E quando um território se divide politicamente sob pressão externa, ele fica mais governável por fora. Isso é o manual clássico: dividir, seduzir, influenciar, controlar. Não como slogan, como estrutura histórica. Agora, o ponto mais sensível. Mesmo a pressão escalonada tem custo. Se os Estados Unidos pressionam demais, eles desgastam confiança europeia, criam ruídos na OTAN e abrem espaço para narrativas anti-americanas e incentivam a Groenlândia a buscar contrapesos. Ou seja, pressionar demais pode produzir o efeito oposto, empurrar a Groenlândia para um jogo de equilíbrio entre potências. E esse é o pior cenário para Washington. Um território estratégico tentando equilibrar forças. Exatamente. Então, o que está em jogo hoje é uma disputa de método. Os Estados Unidos querem segurança e controle de posição. A Dinamarca quer preservar soberania e arquitetura europeia. A Groenlândia quer autonomia sem virar troféu. E Rússia e China observam como o Ocidente lida com seu próprio limite. A pergunta não é vai ter invasão amanhã. A pergunta real é qual será o nível de pressão que o Ocidente vai tolerar internamente antes de rachar. Até aqui falamos de grandes potências. Agora precisamos olhar para quem está no centro da pressão, a própria Groenlândia. Porque o maior erro em análises geopolíticas é tratar territórios estratégicos como se fossem espaços vazios, quando, na verdade, eles são sociedades reais, com conflitos internos, expectativas e limites. A Groenlândia vive hoje um dilema que não é novo na história, mas é sempre difícil de resolver. Como ampliar a autonomia sem trocar uma dependência por outra? Porque independência, no discurso, é simples. Na prática, ela cobra uma conta alta. Exatamente. Hoje, uma parte significativa do orçamento groenlandês depende de repasses da Dinamarca. Isso garante estabilidade administrativa, serviços básicos, previsibilidade institucional. Mas essa estabilidade vem com limites. Defesa, política externa e enquadramento estratégico não são decididos inuuque. O sonho da independência existe, mas ele esbarra em uma realidade dura. Independência sem base econômica sólida costuma gerar vulnerabilidade, não liberdade. Então, o risco não é apenas não ser independente, é ser independente demais, cedo demais. Exato, porque nesse cenário a Groenlândia teria duas opções reais, nenhuma delas confortáveis: explorar seus recursos naturais em larga escala, atraindo capital estrangeiro, infraestrutura externa e influência política. Manter dependência financeira atual, preservando estabilidade, mas adiando soberania plena. O problema é que a primeira opção resolve o caixa, mas cria dependência estratégica, e a segunda preserva o escudo institucional.
mas mantém a ilha no radar permanente das potências. Ou seja, não existe escolha sem custo. Nunca existe. E aqui entra um ponto sensível. Quando um território estratégico começa a ser pressionado internamente, o debate interno tende a se fragmentar. Surge o campo da resistência total, o campo da negociação pragmática e o campo do oportunismo econômico. Essa fragmentação não é defeito moral, é consequência estrutural da pressão. E quanto mais dividido o debate interno, mais fácil se torna influenciar decisões a partir de fora. Então, o dilema groenlandês não é apenas geopolítico, é institucional e social. Perfeitamente. A Groenlândia tenta construir futuro, identidade e autonomia, enquanto o tabuleiro global insiste em tratá-la como posição estratégica antes de tudo. E esse é o peso real de ocupar um lugar-chave no mundo. Então, no fim das contas, esse episódio fala mais sobre a Groenlândia ou mais sobre o mundo? Muito mais sobre o mundo. A Groenlândia é um espelho. Ela revela tendências que estão se espalhando silenciosamente pelo sistema internacional. Primeiro, o retorno explícito da lógica territorial. Durante décadas, falou-se que o mundo havia superado disputas por espaço físico, que economia, tecnologia e globalização tornariam fronteiras menos relevantes. Isso não se confirmou. O que aconteceu foi o oposto. Território voltou a importar, não como símbolo nacionalista, mas como plataforma de poder. Posição, vigilância, rota, recurso. Não é bandeira, é vantagem estrutural. Exatamente. Segundo, o enfraquecimento da linguagem multilateral. Arranjos institucionais continuam existindo, como a OTAN, mas estão sendo testados por pressões internas. Quando um aliado pressiona o outro, o sistema não entra em colapso imediato, ele entra em desgaste. E desgaste acumulado é mais perigoso do que crise aberta. Porque não gera ruptura clara, gera erosão lenta. Isso. Terceiro, o Ártico como novo centro do tabuleiro. Não por moda, não por narrativa ambiental apenas, mas porque ali se cruzam segurança nuclear, comércio global, recursos estratégicos, projeção militar e novas rotas logísticas. O que antes era margem virou centro, e centros sempre atraem disputa. Então, a Groenlândia não é exceção. Ela é prenúncio. Perfeito. O que está sendo testado ali é algo maior. Até onde vai o respeito à autodeterminação quando interesses estratégicos entram em jogo? Quais são os limites reais das alianças? E quem paga o preço quando geografia e política entram em choque? A Groenlândia nos lembra de algo desconfortável, mas essencial. No tabuleiro global, não basta querer soberania, é preciso sustentá-la, e nem todo território estratégico tem condições de fazer isso sozinho. Depois de tudo isso, fica claro que a Groenlândia não está vivendo um episódio isolado. Ela está vivendo um momento histórico. Exatamente. O que acontece hoje na Groenlândia não começou em 2026 e não vai terminar tão cedo. O que estamos vendo é o choque entre três forças que raramente convivem em equilíbrio: geografia estratégica, interesses de grandes potências e um território que ainda constrói sua soberania. E quando essas forças colidem, o resultado nunca é simples. A Groenlândia não escolheu ser central, ela só está onde está. E no tabuleiro global, isso basta, porque o mundo não disputa territórios por ideologia, disputa por posição, por tempo de reação, por vantagem estrutural. Hoje é a Groenlândia. Ontem foram outros lugares. Amanhã serão novos pontos onde o mapa, a tecnologia e o poder se encontram. E o que esse episódio deixa de lição? Deixa uma lição desconfortável, mas necessária. No século XXI, soberania não é apenas um direito declarado. É uma condição que precisa ser sustentada, economicamente, institucionalmente e estrategicamente. Territórios que ocupam posições-chave não têm o luxo de invisibilidade. Eles são observados, cortejados, pressionados. E cada escolha feita sob pressão cobra um preço, seja no presente, seja no futuro. Então, o jogo não é sobre quem quer a Groenlândia, é sobre quem consegue influenciar seus próximos movimentos. Exatamente.
porque no tabuleiro global, até o gelo se move. E quando ele se move, reorganiza todo o jogo ao redor.